Ouvir a palavra de Deus essa noite. Nós iniciamos o estudo do livro de Apocalipse. Essa é a terceira semana que estamos estudando esse livro e mostramos aqui na primeira semana que a ideia de estudar o Apocalipse não é a ideia de tragédia. Tem gente que associou no mundo moderno Apocalipse a tragédia. Na verdade, Apocalipse é revelação. Então, quando nós estudamos o Apocalipse, nós estamos falando da revelação de Deus para a humanidade a respeito das últimas coisas, ou dos acontecimentos futuros, escatológicos. É claro que alguns desses acontecimentos acontecerão coisas terríveis, porque ali Deus vai julgar a humanidade ao longo dos anos pelos seus pecados e porque não se arrependeram. Mas é um livro muito extraordinário. Então, o primeiro capítulo é uma introdução mostrando aonde foi esta revelação, na ilha de Patmos. O segundo capítulo é as cartas a 4 das 7 igrejas da Ásia. Então, no primeiro capítulo, nós estudamos sobre a revelação de Deus à humanidade. No segundo capítulo, nós falamos sobre as advertências do noivo. Quem conhece a Bíblia sabe que a igreja é tratada como noiva e Cristo é o noivo. O arrebatamento se dará quando Cristo vir buscar a sua noiva, e haverá as bodas do Cordeiro, quando a igreja chegar nos céus. Então nós falamos sobre as advertências do noivo, em relação às igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira. Essas 4 igrejas estão no capítulo de número 2. Hoje nós estudaremos sobre as 3 últimas cartas às igrejas da Ásia Menor. Estas 3 cartas é a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. É bom explicar que não existia só 7 igrejas, não existia só 7 cidades na Ásia Menor. Os irmãos sabem que a maioria dessas cidades está hoje na Turquia. Então, eu ainda não tive o privilégio, espero ter em breve, fazer essa jornada pelas 7 igrejas da Ásia. Por exemplo, existem cidades dessas que existem ainda. Algumas outras deixaram de existir e outras mudaram de nome. Mas você pode pesquisar, tem um roteiro que há o roteiro da Ásia Menor e você consegue passar por algumas dessas cidades que ali estavam estabelecidas igrejas. Então, não era só 7, mas Deus usa as 7 para trazer mensagens que servem para as igrejas ao longo do tempo, dos anos. Não é só para um período, como alguns estudiosos ensinam, que algumas dessas igrejas estão em alguns períodos da história. Não, essas cartas foram enviadas para igrejas que existiam, foram problemas que estavam acontecendo, mas serve para toda a igreja ao longo de todos os tempos, inclusive serve para nós. Nós estamos vivendo essa dispensação da graça e nós estamos vivendo esses últimos dias. Quando você vê essa expressão últimos dias, ela é um parêntese do dia que o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos capítulo 2 até o dia do arrebatamento da igreja. Esses últimos dias é esse parêntese entre Atos 2 até o arrebatamento da igreja. Hoje nós iremos estudar sobre a vigilância da noiva.
A noiva, que é a igreja, precisa estar vigilante, porque ela sabe que tem um casamento marcado, ela só não sabe o dia. A gente só não sabe o dia, mas o casamento já está marcado. E que casamento é esse, pastor? É quando o toque da trombeta soar e Jesus vinha arrebatar a igreja. Está marcado, ninguém altera isso, só que ninguém sabe o dia exato, só quem sabe é o Senhor. Então, nós precisamos estar pronto. Quem aqui já casou, sabe que o dia do casamento é o dia. É tanto que casamento é para ser uma vez na vida, porque não é fácil casar, é muita dificuldade, é muita ansiedade, é muito preparativo. E diga-se de passagem, que a maior expectativa do casamento tem nada a ver com o noivo, tem a ver com a noiva, o vestido da noiva, né? O cabelo da noiva. O noivo entra, os irmãos não estão nem aí, mas na hora que a noiva entra tem um toque especial, né? A igreja fica de pé, porque o segredo ali no casamento é a entrada da noiva. Mas nesse casamento que a gente está falando, o importante é o noivo, né? A expectativa é o noivo, quando ele virá para buscar a sua igreja. Então, a noiva precisa estar vigilante. Então, nessas 3 cartas, nós vamos aprender algumas preciosidades que servem para mim e para você estar vigilante para não perder esse casamento, como aquelas virgens perderam em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 conta uma parábola que ela é explicativa, autoexplicativa. As noivas estavam esperando, as virgens esperando o noivo, e ele tardou, elas dormiram, e nem todas tinham azeite na lamparina. O noivo chegou, 5 tinham azeite, 5 estavam vigiando, 5 estavam preparadas, 5 estavam prontas, e 5 entrou para o casamento. E as outras? Desesperadas, batendo na porta. Abre-nos a porta, Senhor. Mas a porta já estava fechada. Quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu fui criado aprendendo que Jesus ia voltar a qualquer momento. E naquela época tinha um LP que falava sobre, parece que era as trombetas, um negócio desse assim. A última trombeta. Quem já ouviu aqui a última trombeta? Era assustador. Para mim que era adolescente, um pré-adolescente, eu ficava num medo. O meu maior medo era Jesus voltar e eu ficar. Então eu ficava, porque mostrava as pessoas gritando, o avião não sei o quê. Não tinha internet naquela época, era um bolachão desse tamanho, você botava numa radiola, limpava né, a agulha e colocava ali, e ali você tremia nas bases. Eu tinha tanto medo de Jesus voltar e eu ficar, o irmão já arrumou ali, ó. Vigia aí, irmão, de Jesus voltar e eu ficar, que quando foi um dia, um avião fumaça passou e dividiu o céu assim. Eu não sabia que tinha avião fumaça. Eu só vi aquele dia que o sol parece que ele fica de lado assim, tudo vermelho. Quando eu olhei, tudo vermelho assim do lado, e aquela fumaça dividindo o céu. Na minha cabeça, Jesus tinha acabado de voltar, o céu estava se fechando e eu fiquei. Eu estava passando um tempo com minha avó, que minha mãe comprou uma roça, meu pai foi viver na roça, e eu passei um tempo com minha avó, e minha avó era da igreja e tal. Eu cheguei e disse: minha avó, o que foi, meu filho? Eu cheguei assustado em casa, eu digo: Jesus voltou. E Jesus voltou e nós dois ficou. Eu quase matei a velha de coração. Ela ficou atribulada: o que é isso? Meu Deus, que brincadeira é essa? Eu digo: vem cá para a senhora ver, acabou de fechar e ainda está pegando fogo ali, ó. Quase tomei uma surra, porque de fato era um avião fumaça, mas eu tinha tanto medo. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui nessa noite. Praticamente todos que estão aqui conhecem a palavra e conhecem a doutrina da escatologia e sabem que Jesus vai voltar. Agora, nem todos estão preparados. Agora, você já pensou, você amanhecer o dia e você ter a notícia
que o noivo veio e você não foi? Agora já pensou se for obreiro e pastor? Os irmãos tudo dizendo, tu não foi não, pastor. Irmãos, pense nisso. Pense nisso. Porque quem está vivendo no pecado, irmão, está nem aí. Conhece a palavra. Agora, quem conhece a palavra, sabe que a qualquer momento Jesus voltará. E sabe que tem pontos na sua vida que precisa arrumar. E às vezes a gente vai deixando para depois. E você já imaginou você acordar, sentar no sofá, ligar a televisão e está lá plantão gente, sumiu um povo da terra. O quê? Meu Deus do céu, acessar a internet, meu irmão, está tendo um alvoroço no mundo, sumiu tal lugar, o avião caiu, o piloto sumiu, o copiloto sumiu, porque no dia do arrebatamento vai acontecer coisas surreais. Se o piloto e o copiloto for crente, vai ser arrebatado, vai acontecer o que com o avião? Se o piloto do trem for crente, for arrebatado, vai acontecer o que com o trem? E se o motorista de ônibus estiver lá com 200 por hora? Porque para estar com 200 tem que estar crendo na salvação, né, irmão? Para estar com 200 tem que ter certeza de salvação. Está lá dirigindo e ele foi crente, fiel, foi arrebatado. E a Bíblia diz assim, que se a mulher estiver preparada e o marido não tiver, a mulher vai e o marido fica. Se os filhos estiverem preparados e os pais não tiverem, os filhos vão e os pais ficam. Eu queria que você refletisse sobre isso. Se Jesus voltar hoje, vai ser alegria ou vai ser tristeza para a sua vida? Você tem vivido pensando no arrebatamento? Você tem vivido pensando nos acontecimentos bíblicos que já estão aí para acontecer? Porque o mundo do materialismo tem feito muitos crentes olharem só para a terra. Eles fazem campanha para ter casa, faz campanha para ter carro novo, faz campanha para ter bênção, mas esquece que tudo aqui nessa terra vai ficar. E só vale quem está com o nome escrito no livro da vida.